E comigo no estúdio tenho Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP. Boa tarde, Jorge. Olá, boa tarde. Começava precisamente por perguntar por esta mensagem enviada por António Costa, seguramente preocupado com futuras consequências que esta detenção pode trazer ao partido. António Costa sabe bem que este caso vai ter contaminação no partido e num momento particularmente relevante, é o momento em que há uma mudança de liderança e uma mudança de liderança para alguém que está mais próximo de José Sócrates do que o anterior secretário-geral António José Seguro. De resto, durante a campanha para as eleições primárias, António José Seguro já tinha falado dos perigos das ligações entre negócios e política, dizendo que esse não era um problema apenas de outros partidos, era um problema que o próprio Partido Socialista vivia. Sem nunca mencionar o nome de José Sócrates, era perceptível que o anterior secretário-geral do Partido Socialista tinha receio que um dia um caso como este pudesse afetar a imagem do partido. Ora, com esta mensagem aos militantes, o que António Costa está a dizer é: separemos as coisas. Uma coisa é a solidariedade pessoal, que certamente muitos militantes têm relativamente a José Sócrates, um líder muito acarinhado durante muitos anos, e aquilo que vai ter que ser uma ação muito mais assertiva do Partido Socialista nos próximos tempos, tendo em conta que se aproximam umas eleições legislativas que António Costa quer vencer. E, em tua opinião, isto poderá afetar o resultado do Partido Socialista num próximo ato eleitoral, sendo que é daqui a um ano, mas de qualquer forma, sendo a esta distância, deverá preocupar os socialistas? Certamente que sim. Não sabemos ainda qual é a dimensão desse impacto. Das duas, uma, ou este caso acaba por se revelar um caso sem grande sustentação, que eventualmente até se pode arrastar pelos tribunais, mas cujas provas concretas possam não surgir. Até e aí eu diria... é inocente até prova em contrário. Exatamente, e não temos nenhuma prova de que José Sócrates esteja verdadeiramente culpado das acusações que nós ainda nem sequer conhecemos. E, portanto, aí o dano político será claramente mais controlado, ou então não. Ou então percebe-se que há aqui matéria de facto que poderá levar a uma acusação contra José Sócrates, que eventualmente pode até implicar outros membros do governo de José Sócrates, e aí então as implicações políticas serão muito maiores. Até porque António Costa tem chamado para junto de si algumas das figuras mais representativas desse governo de José Sócrates. O líder da bancada parlamentar é Ferro Rodrigues, alguém muito próximo de José Sócrates. Um dos coordenadores do partido é Vieira da Silva, um outro ministro de José Sócrates, e alguém muito próximo daquilo que neste momento será um período que estará a ser averiguado pelas autoridades judiciais. E no teu entender, de que forma é que os eleitores percepcionam estes casos, e este em concreto? Ou seja, acabam por, em particular, generalizar para todo o partido, ou terão também haverá uma fração, um segmento, ou tendem a generalizar para o resto do partido estes casos? Essa é uma avaliação que a futura direção do Partido Socialista vai ter que fazer, porque na verdade há o risco, como tu dizias e muito bem, de haver uma percepção generalizada de que este caso, eventualmente de corrupção, não sabemos, possa estar alastrado ao partido, e aí então certamente é uma preocupação acrescida. Ou então considerar que essa herança e que a inocência de José Sócrates devem ser preservadas e devem ser até também defendidas, e nesse caso o partido pode querer ficar ao lado dele, defender essa mesma inocência e considerar que a base ideológica do partido se mantém absolutamente intacta e que nas próximas eleições aquilo que vai estar em questão não é a inocência ou a culpabilidade de José Sócrates, mas as ideias que o Partido Socialista tem alternativas ao governo PSD-CDS. E em relação aos partidos da oposição, a outros partidos, aliás, e nomeadamente à coligação do governo, eles têm no Parlamento muitas vezes mencionado o nome de José Sócrates. Com este caso, será que vão recuar nessa picardia, até porque este é um caso que está em segredo de justiça? Penso que os partidos vão invocar o facto deste ser um processo judicial e não se quererem imiscuir nele, até porque percebem que os efeitos danosos para o Partido Socialista acontecem independentemente do aproveitamento político que eles façam. Até penso que, se eles não fizerem aproveitamento político, mais valor terá as eventuais implicações que este caso tenha para o Partido Socialista. E por isso é que há pouco ouvíamos Marco António Costa a dizer que este é um caso da justiça e que o Partido Social Democrata não se vai pronunciar sobre a matéria. O CDS certamente terá uma posição idêntica. Um bocadinho diferente está a ser, até porque está a acontecer uma convenção no Bloco de Esquerda, a posição dos bloquistas, que tinham como uma das matérias de discussão a proximidade ou o afastamento relativamente ao Partido Socialista para as próximas eleições. Ora, este caso vem dar argumentos acrescidos para aqueles que, e estava a pensar em João Semedo e Catarina Martins, mas também Pedro Filipe Soares, o candidato à liderança
do Bloco de Esquerda, consideram que qualquer aproximação ao Partido Socialista pode ser danosa para o Bloco de Esquerda, desde logo porque o PS defende ideias que o Bloco não quer também assegurar, mas também porque agora, com esta conturbação e esta turbulência à volta do Partido Socialista, o efeito de contágio poderia atingir o Bloco de Esquerda se não for feita essa distinção muito clara e no momento certo, que é esta convenção onde se vai definir a estratégia do partido para os próximos tempos. E essas declarações de João Semedo foi feito no discurso de abertura. Exatamente. Mas cá fora, antes de começar, a Catarina Martins foi mais prudente. Ou Sim. seja, no âmbito, no púlpito, no formalismo, que é uma sessão de abertura da Convenção, aí faria sentido mencionar este caso. Terá sido essa opção. Mas mesmo nesse discurso de abertura, João Semedo não falou uma única vez de José Sócrates. Agora, estava implícito que o Bloco de Esquerda, também por causa desta situação, não vai querer uma aproximação ao Partido Socialista. Os argumentos que estão a ser invocados, e acredito que se prolongarão ao longo deste dia e meio, é o argumento de caráter ideológico. O PS defende o memorando de entendimento, o Partido Socialista defende o Tratado Orçamental, o Partido Socialista defende a Europa tal qual ela está configurada, e tudo isso são ideias que o Bloco não vai querer. Mas, obviamente, nós que olhamos para esta matéria mais distanciadamente, percebemos que, para além de todas essas razões ideológicas, há também uma razão bem mais pragmática, que é o medo da contaminação que este caso José Sócrates possa ter ao Bloco de Esquerda, se, por exemplo, o Bloco de Esquerda admitisse uma coligação pré- ou pós-eleitoral com o Partido Socialista para as legislativas de 2015. Pois, porque todos os partidos foram cautelados a reagir, também como dizias, mas seguramente quem está mais preocupado é o PS. O Partido Socialista é quem tem claramente mais a perder. José Sócrates é uma figura muito relevante, é uma figura emblemática. O carisma que o fez levar o partido a uma maioria absoluta e a uma segunda vitória é um carisma que ainda está praticamente intacto dentro do Partido Socialista. António José Seguro foi capaz de se distanciar um pouco disso, de resto ele era uma das poucas vozes críticas na altura em que José Sócrates era secretário-geral. Com o seu afastamento, figuras do socratismo e a própria ideia formatada daquilo que José Sócrates representava regressaram quase intactos a esta direção do Partido Socialista. E, portanto, o que vier a acontecer, e como digo, vamos sempre manter a presunção da inocência, mas se eventualmente surgir alguma coisa comprometedora para José Sócrates, não tenho a menor dúvida de que isso afetará o Partido Socialista e afetará a sua ambição eleitoral para as próximas legislativas. Ricardo, isto uma semana depois do caso dos vistos Gold, a imagem de Portugal, na tua opinião, fica manchada? Claro que sim. Isto tem impacto. É um ex-primeiro-ministro que está a ser investigado, mais do que isso detido, e embora não seja um caso inédito, como é em Portugal, também a recordar de Berlusconi, que foi detido, e até por razões também semelhantes a estas que averiguam a José Sócrates, a questão da fraude fiscal, a verdade é que isto tem sempre impacto. Juntemos a este ingrediente outros dois muito recentes, a detenção do diretor de Serviços Estrangeiros e Fronteiras, uma matéria que é particularmente sensível, sobretudo para o espaço comunitário. Bruxelas ficou particularmente alarmada com a notícia desta detenção, porque no fundo é um responsável pela entrada de estrangeiros no espaço Schengen, que fica agora em causa na sua honorabilidade e na sua transparência. Junte-se a isto o descalabro do BES, um banco que tinha também uma dimensão europeia e até uma dimensão muito para além daquilo que é um banco de pequenas dimensões no espaço europeu, e percebemos que no estrangeiro a imagem de Portugal fica certamente abalada. Com uma razão acrescida, estamos agora a sair de um plano de ajuda externo. Alguns dos nossos credores acabaram ainda agora de fazer as últimas investigações sobre o dinheiro que nos emprestaram. Portugal precisa de se credibilizar, precisa de sair de cabeça levantada desse programa de ajuda externo, e estas notícias com o impacto que estão a ter, certamente que não ajudam. E não ajudam em particular ainda António Costa, que, como novo secretário-geral do Partido Socialista, gostava também, certamente, como todos fazem, de ter a sua turnê internacional de afirmação enquanto secretário-geral do Partido Socialista, e, certamente, em cada escala que fizer, será interrogado sobre aquilo que é o futuro do anterior secretário-geral do partido. Este caso é inédito porque é a primeira vez que um ex-primeiro-ministro português é detido. Ainda assim, ele está detido por questões pessoais e não no exercício das suas funções enquanto governante. Isso poderá ser uma atenuante do ponto de vista da imagem vista de fora para dentro? Sim, mas não sabemos se isto é apenas matéria de caráter pessoal ou se não terá também uma base naquilo que era o lugar que ele ocupava enquanto primeiro-ministro, tirando daí proveito. Quando a Procuradoria-Geral da República colocou no seu comunicado que uma das razões para a investigação era a corrupção, nada nos sossega relativamente à possibilidade de haver uma espécie de
abuso de poder enquanto Primeiro-Ministro, exatamente para conseguir ter atingido algumas receitas ilícitas ou para ter cometido algum ato que foge à lei. Portanto, não sabemos ainda. Sabemos pouco, não é? Ainda sabemos pouco. Se for apenas do âmbito pessoal, como tu dizes muito bem, então aí fica um pouco atenuada a responsabilidade dos mecanismos de Estado, das instituições de Estado, e também para António Costa e para o Partido Socialista será um alívio saber que José Sócrates não terá cometido essas alegadas eventuais ilicitudes enquanto Primeiro-Ministro, mas apenas enquanto um cidadão que, como todos, têm direito às suas falhas e depois também, obviamente, a ser punidas por ela, funcionando a justiça como deve funcionar. Portanto, só o tempo poderá alterar essa... É Portugal possa provar que... O problema é que, enquanto prova e não prova, estas notícias vão saindo. E quando se fala de José Sócrates, imediatamente o título de ex-primeiro-ministro aparece colado. E é, de alguma forma, o governo português, o Estado português, que fica implicado nessas notícias que, quando nós lemos em relação a outros países, nos deixam sempre um pouco de pé atrás relativamente àquilo que é o normal funcionamento dessas instituições. Obrigada, Ricardo, Obrigado, por ter estado neste Jornal das 14.